Olá, meus alunos, tudo bem? Doutor Sena falando aqui, vamos lá para mais um, vamos estudar, né? Acho que isso é importante, que vocês se preparem para essas grandes oportunidades que estão vindo aí, tá? Na área de saneamento, tanto para a empresa pública quanto as empresas privadas, tá bom? Então, vamos lá, sem demorar mais, né? Então, vamos começar a estudar. Esse concurso aqui, ele é bem recente, 2021, né? Ele é da São Bento do Sapucaí, em São Paulo, né? Para engenheiro civil, e olha que legal que tinha aqui a informação, né? Ou seja, ele tinha aí 25 questões, sendo que os específicos, né, o que a gente vai tratar aqui, eram 10 pontos, né? Ou seja, quase metade de toda a prova, né, que tem 15, está dando 10. Olha que legal, né? Deu uma informação mais importante para a gente aqui. Vocês vão perceber que está faltando letras, né? Eu capturei aí a prova e está faltando algumas letras. Então, vai aparecer aí, a gente vai... Algumas delas, teve uma delas que eu nem consegui interpretar corretamente. Mas vamos lá, né? Sem a gente demorar muito. Nas questões específicas, ele coloca esse diagrama. E eu vou ler aqui para que a gente possa acompanhar tranquilamente. O diagrama abaixo representa o sistema de abastecimento de água de uma região brasileira. Então, ele colocou um esquemático aqui, né, com a água existente na natureza, e depois a população colocou 1, 2 e 3. E ele quer saber desse 1, 2 e 3 aqui. Complementando os números 1, 2 e 3, é correto afirmar que... Então, ele dá algumas alternativas. Aí ele fala que o 1 seria a distribuição da água, o 2, armazenamento, e o 3, tratamento. Depois o B, distribuição da água, tratamento da água, armazenamento da água. O C, armazenamento da água. 2, armazenamento da água. 3, distribuição da água. E o D, tratamento da água, armazenamento da água e distribuição da água. Então, vamos lá estudar cada uma dessas alternativas. Primeiro, a gente tem que ver o que é uma etapa de um tratamento, né? Então, nós temos a captação, né? Que seria o primeiro passo, que tem uma fotografia de uma captação, então tem um corpo receptor aqui, você tem uma casa de bombas aqui, que está fazendo a captação dessa água para ser tratada, tá bom? Essas etapas 2, 3, 4 e 5 é o tratamento, está até mostrando aqui. Então, você fez a captação, né, que seria da represa, do rio, bombeia de alguma forma e está indo para as etapas de tratamento aqui. Dosando um produto químico, vai coagular, flocular, decantar e filtrar, faz a desinfecção, fluoretação também, que é exigido, e manda, reserva e manda para a população. Então, nesse esquemático, está faltando a reservação. A reservação está aqui, que seriam esses grandes reservatórios aqui que a gente vê nas cidades quando nós visitamos. Né? Está muito comum agora esses tanques de aço vidrificado, né? Uma novidade bem interessante, é rápido e parece que é bem competitivo. Né? Depois a gente fala um pouco sobre isso. E depois de a gente reservar, eu faço a distribuição. Então, essas são as etapas de um tratamento de água. Então, vamos lá à questão. Ele colocou esse diagrama. Então, nós temos aqui a captação, né? Ou seja, a água existente, que ele está mostrando aqui. Ele vai para o tratamento, depois ele vai para a reservação, e, por último, ele vai para a distribuição da população. Joia? Então, a resposta correta para a questão 19 desta prova é a resposta D, tá bom? Espero que esteja bem claro para vocês aí. Vamos lá, a outra questão, a questão 20 dessa prova aí, que quase 50% das questões eram relacionadas questões não, os resultados, né? Aquilo que daria para você uma grande possibilidade de entrar como um dos primeiros colocados, né? 10 pontos contra 15 das outras questões.
Sobre o sistema de abastecimento de água, sabe-se que são muitas linhas de tratamento possíveis a serem adotadas para fins de tornar a água potável. Sobre os tipos de tratamento, foram realizadas as afirmativas abaixo. 1. Tratamento convencional consiste em floculação, decantação e filtração. 2. Tratamento de filtração direta descendente somente com floculação prévia. Coagulação está implícita em qualquer linha de tratamento, seja convencional ou direto. Após analisar as alternativas, é correto o que se afirma em 1 apenas, 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3 apenas. Então, vamos analisar cada uma das possibilidades. Então, vamos lá, fazendo as alternativas. Então, ele fala no primeiro, tratamento convencional consiste em floculação, decantação. Então, aqui tem um vaso, né? Vaso que são jar test, que a gente pode falar depois também, com certeza aparecerá em alguma questão. É um jar test, né? Então, aqui está mostrando a água bruta, que está achando efluente, mas a água bruta, né? Você faz a coagulação. O que é coagulação? Quando eu adiciono o primeiro produto químico. Eu fiz a floculação, ou seja, você atraiu as partículas, primeiro houve uma repulsão e atração, depois elas se juntam em flocos maiores, eles vão fazer a floculação e depois a decantação, né? E então, a primeira etapa aqui é a coagulação. E o que é a coagulação? Está aqui, ó, nesse vídeo aí, mostrando o que é a coagulação. É quando você está dosando esse produto químico aqui, a água bruta, ela está vindo nesse sistema aqui, e foi adicionado um produto químico. Então, isso aqui é a coagulação. Tudo bem? Então, a coagulação é a primeira etapa. Então, para essa primeira questão aqui, está faltando a coagulação. Ele coloca floculação, decatação e filtração. Legal. Então, a única coisa aqui que está faltando é a coagulação. Então, guarda essa informação. Vamos para a segunda. O tratamento de filtração direta, descendente somente com floculação prévia. Vamos lá. Então, aqui está um esquemático da filtração direta descendente. Descendente porque está, né, descendo pelo filtro, né? O filtro está mostrado aqui, porque é a filtração. Então, você colocou a água bruta aqui, você coloca um coagulante, que a gente acabou de falar, né? É feita uma mistura, ele coagula, e aí ele já vai na filtração. Então, o que tem aqui? Não tem a floculação, tá? E ele está dizendo aqui no 2, tratamento de filtração direta descendente somente com floculação prévia. Não, aí seria o convencional, tá? Então, não é floculação, tá? Tudo bem? Então, o 2 está descartado, porque ele coloca a floculação. Então, atenção para isso aí, muita atenção, para que, às vezes, uma palavra, o outro está certo. Floculação e coagulação tem uma diferença. Bom? Vamos à terceira. Coagulação, aplicação de um produto químico na água bruta. Vamos simplificar o conceito, né? Então, coagulação é isso. Eu vou adicionar um produto químico lá no início, bem no início. Bom? Então, daqui. Aí, voltando às possibilidades. Ele está dizendo aqui, 1 apenas, 2 apenas. O 2 já não é, tá vendo? Tratamento de filtração direta descendente somente com floculação. Já viu que não, né? Você não tem floculação. Floculação é quando você faz as partículas maiores. A gente acabou de ver no desenho lá que não é isso aqui o processo de filtração direta, né? Você tem somente a coagulação. Aplica um produto químico e faça a filtração. Então, o 2 não é. Então, eu estou excluindo tanto a resposta B quanto a resposta D. Então, ficou o A e o C. Vamos lá. Então, A e C. Então, os dois aqui tem o número 1, então, com certeza, é um desses dois aqui. Vamos ver o 3 aqui, né? Coagulação está implícita em qualquer linha de tratamento, seja convencional ou direto. Tá certo. Todos os processos, ele envolve a coagulação, né? Você tem de colocar o produto químico primeiro. Você coloca o produto primeiro, que seria um sulfato de alumínio, um policloreto de alumínio, né? Cloreto férrico,
e depois você faz a floculação, decantação e filtração no sistema convencional, ou coagula e faz a filtração direta. Então, a coagulação ela está implícita. Lembra que a gente colocou aqui que o 1 estava faltando a coagulação? Mas ele completou aqui, está implícita. Então, quando eu falo em floculação no sistema convencional, já está implícito que eu primeiro coagulei, senão eu não consigo flocular, tá bom? Então, a resposta é a C. Vamos a mais uma questão. Antes de realizar a construção do sistema de esgotamento sanitário, deve-se levar em consideração alguns estudos, como, por exemplo, 1. É necessário a determinação do grau de tratamento do esgoto. 2. É necessário realizar os estudos hidrológicos com caracterização de vazão, máximas, médias e mínimas, e identificação dos níveis de inundação. 3. Não é mais necessário a identificação do corpo receptor com caracterização de sua classificação segundo a legislação federal. Após analisar as considerações acima, é correto que se afirma em 1 apenas, 3 apenas, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas. Vamos analisar aqui cada uma delas, tá? Então, 1. É necessária a determinação do grau de tratamento. Sem dúvida. Então, eu preciso atender a legislação federal, CONAMA, eu vou colocar um número aqui, pode mudar, né? Então, é necessário atender a legislação federal. Depois é necessário verificar se há no Estado uma legislação específica, né? No Estado de São Paulo, no Estado do Paraná, e assim por diante, né? Minas Gerais, e assim por diante. Deverá também ser atendida, certo? Então, eu tenho que atender tanto federal quanto estadual. Geralmente, a legislação do Estado é igual ao CONAMA, geralmente são iguais. Verificar a classificação do corpo receptor. Então, eu preciso verificar isso. Então, eu tenho de olhar a classe também do rio. Eu tenho que ver a classe eu vou lançar a exigência do efluente tratado, quais são os limites permitidos pelas legislações federal e estadual, sendo que deve ser seguida a mais rígida, né, a mais restritiva, e também verificar a classificação do corpo receptor. Só lembrando que o corpo receptor é classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Aqui, antes de realizar a construção, é necessário realizar o estudo hidrológico. Não tem nada a ver, né? Como que a gente avalia a questão da vazão máxima, média e mínima? Porque é necessário ter isso aqui. A definição das vazões de uma estação de tratamento de esgoto tem como base a população atendida e está interligado ao consumo da água desta população, né? O esgoto, ele é estimado em 80% do consumo da água, né? Então, vamos considerar aqui um local que tem um consumo de 180 litros de água por habitante, e a população for de 10 mil. Então, a gente vai ter 10 mil habitantes vezes 180, vai dar 1.800.000 litros de água por dia. Vezes 80%, que seria a geração do esgoto, eu tenho 1.440.000 litros de esgoto por dia. E fazendo as conversões, dá 16,66 litros por segundo, né? E aí, para achar isso, para achar as vazões máximas, médias e mínimas, tem fatores, que é chamado fator K1 e K2, dado na norma específica da ABNT, tá? Que não vamos falar disso agora, tá? É só para dizer que é necessário realizar estudos hidrológicos? Não, ele diz que não. Então, como eu defino uma vazão? Através da população atendida, tá bom? O item 3, a opção 3 não é mais necessária identificação do corpo receptor com caracterização de sua classificação segundo a legislação federal. A gente acabou de falar, né? É necessário atender a legislação federal CONAMA, tá? É necessário atender o que exige a lei federal e deve ser verificada a classe do rio, tá? Isso deve ser feito, tá? Então, esse 3 aqui não é, certo? Então, o 3 a gente já descarta de imediato, né? Então, o 3 aqui, o B e o D não é mesmo. Então, tem o 1 apenas e 1 e 2 apenas. E o 2 a gente acabou de ver que é o estudo hidrológico, né? A vazão que não tem a ver com isso. Então, a resposta correta é a 1. É necessária a determinação do grau de tratamento do esgoto. Bom, vamos a mais uma questão.
Questão 22. Em relação ao sistema de esgotamentos sanitários, realizaram as seguintes relações. 1. Interceptor, canalização que recebe coletores ao longo do seu comprimento, recebendo ligações prediais diretas. 2. Emissário, canalização destinada a conduzir os esgotos a um destino conveniente, como estação de tratamento ou lançamento, sem receber contribuição em marcha. 3. Corpo de água. Aqui, pessoal, tem que colocar essa interrogação bem grandona aqui, porque não deu para entender aqui essa questão, né? Não ficou claro. Eu estou deduzindo que ela está dizendo o seguinte: corpo de água receptor, é o corpo de água que não são lançados os esgotos. É o que eu estou deduzindo que foi escrito nessa questão, tá? E o que é um corpo receptor? É um corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente, tá? Então, estou deduzindo que ele está dizendo no item, na opção 3, que corpo de água receptor, corpo de água que não são lançados os esgotos. Então, o 3, pela minha interpretação da questão, que ela não ficou clara para mim, se vocês entenderam, coloca aí embaixo que vocês entenderam dela, tá? Essa 3, ela estaria errada, né? Então, onde está a C e D, eu já descarto diretamente. E corpo receptor que recebe um efluente tratado, tá bom? Então, eu tiraria o C e o D de imediato, tá? Então, sobrou o A e o 2, A e o B. Vamos lá, o que é cada um deles? O interceptor é uma canalização cuja função principal é receber e transportar o esgoto sanitário coletado, caracterizada pela defasagem das contribuições, da qual resulta o amortecimento das vazões máximas. Tá? Então, o interceptor está aqui no desenho, ele está recebendo a contribuição do esgoto, né? Então, são vários coletores que pode ter no interceptor, e quem manda o esgoto da residência para a estação de tratamento de esgoto? É a rede de esgoto que coleta, cada um manda para o coletor e o coletor para o interceptor. Olha que curioso aqui, cuidado com isso. Opa, cuidado. Ele fala aqui no item 1. Ligações diretas prediais. Não é. O interceptor está aqui, ele não recebe diretamente das residências. A residência vai para os coletores tronco. Então, o item 1 não é. Então, toma atenção bastante aqui em alguns detalhes da questão. Então, 1 não é. Vamos lá. Então, a 3 nós já tínhamos descartado, né? A 1 a gente está falando que não é, então virou emissário, né? E emissário está aqui, ó. Emissário seria essa parte final aqui que está mandando para o corpo receptor, tá? Então, ele está dizendo, o emissário, canalização destinada a conduzir o esgoto a um destino conveniente, sem receber contribuição em marcha. Então, é a B. Tá bom? Vamos lá. A última pergunta relacionada a essas questões mais técnicas, né, dessa prova. A norma brasileira classifica os resíduos em resíduos classe 1, por exemplo, os materiais radioativos. Resíduos classe 3, por exemplo, os materiais que não se solubilizam. Resíduos classe 2, por exemplo, os materiais corrosivos. É correta a correlação em 1 apenas, 2 e 3 apenas, 1 e 3 apenas, 1 e 2 apenas. Eu não sei porquê, apesar da prova ser muito recente, 2021, eles colocaram resíduo classe 3. Já não existe mais isso, tá? Então, essa questão aqui, se aparecer para vocês, vocês podem pedir, com toda a educação, óbvio, como fala? A eliminação dessa questão, porque esse item 3 não consta pela norma existente, tá? A NBR 10.004, ele fala que o resíduo ele é classificado em 1, perigoso, e classe 2, não perigosos. E aí, o 2, ele se subdivide em não inertes e inertes. Então,
classe 1 e classe 2. Então, não tem classe 3. Tá? Então, se caso aparecer isso para vocês, a gente pedir a anulação da pergunta. Bom, vamos lá. Então, esse 2 aqui, ele não pode ser, tá? De maneira alguma. Então, esse 2 aqui, o B, já sairia. O B e o D já saem de imediato. Porque não existe classe 3 na nova classificação, tá? Então, como eu falei, classificação do MT segundo a norma 10.004. O que é classe 1? Né? Ele é perigoso. São resíduos que, em função de suas propriedades físico-químicas e infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente. Né? E ele dá um exemplo lá, por exemplo, radioatividade. Então, apresenta risco à saúde pública e ao meio ambiente, sem dúvida. Tá? Físico-químicas, infecto-contagiosas. Classe 2 é não inertes e inertes. Né? Ele é dividido em A e B. São aqueles que não se enquadram na classificação de resíduo classe 1. Tá? Então, ou seja, se ele não é perigoso, ele vai ser classe 2. E a classe 1, ele tem dentro da NBR 10.004 uma lista enorme lá de fazer análise, óbvio, análise físico-químicas, e vai dizer, se ele não enquadrar em nenhuma daquelas, a listagem que é bastante grande, se ele não se encaixar em nenhuma delas, então ele não é perigoso, vem para cá, né? E aí ele pode apresentar algumas propriedades de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, que vai dizer se ele é não inerte ou inerte, né? Então, isso é uma outra classificação. Então, tudo bem, a gente não vai entrar nisso agora, porque não pergunta. Ele só está falando quais são as classes dos resíduos, né? Então, nós podemos dizer, nós já tiramos o 3 de qualquer maneira, né, porque não existe, então, tanto o 2, né, então, aqui o D e o B não é. Então, é 1 apenas e 1 e 3. Aqui, o 2, olha aqui o 3, ele está falando que resíduos classe 2, por exemplo, os materiais corrosivos. Aí ele está incompleto, né? Porque a gente acabou de ver, o resíduos classe 2, ele pode ser inertes e não inertes. Então, ele está faltando informação aqui. Então, qual é a resposta aqui? Mais adequada e correta é a A. Então, 1 apenas, tá? Porque ele está devidamente classificado. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, que isso venha ajudar vocês nos próximos desafios que vocês terão aí pela frente. Muito obrigado! Vamos estudar!